pontos que eu quero colocar para os irmãos. A gente colocou muita palavra e vamos repetir alguns versículos, mas eu quero meditar em 5 pontos aqui com os irmãos, essas coisas que Deus nos falou. O primeiro ponto é alvo e propósito. A gente vai detalhar para os irmãos. É fundamento para a igreja. Acorda! Em nome de Jesus. Irmãos, é importante sermos um exército. Se você conhecer aquela guarda inglesa, né? Estiver lá na Inglaterra, aquele pessoal lá, debaixo do sol quente, aquelas horas todas, parece até um bonequinho, igual a gente compra os bonequinhos, mas eles ficam ali, não adianta coçar, eles estão obedecendo a rainha. Nós estamos aqui obedecendo o Rei Jesus. Então é importante nós termos toda a palavra do Senhor no nosso coração. O primeiro ponto é alvo e propósito, ou propósito, né? O segundo ponto é estrutura ou suporte. O terceiro ponto é ambiente. A gente vai falar isso no detalhe. O quarto ponto é sabedoria. E o quinto ponto é processo. Primeiro ponto, então. No primeiro ponto, a gente quer o bem-estar da igreja, com pecadores arrependidos. Então, Tito, no capítulo 1, nos versículos 1 e 2, Tito, eu estou dizendo que o livro de Tito todo, Deus está ordenando a igreja. Mas nem ainda Tito que estava com... Não colocou ainda, né? É Tito, capítulo 1, versículos 1 e 2. Eu vou falando enquanto ela projeta esse versículo. Deus está falando de 3 coisas nesses 2 versículos, né? Está falando de fé. Nós somos uma comunidade de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E também Deus nos levantou e nós somos salvos pela fé. Amém? É tão tremendo pensar na questão da fé. Mas a Bíblia vai dizer em vários outros textos, Romanos 13, por exemplo, 15, 13, melhor dizendo, que o nosso Deus é um Deus da esperança. 2 pilares, fé, esperança, e eu quero colocar um terceiro pilar, que é o amor. Então é muito importante que isso é uma base inicial para a nossa meditação. Eles não vão conseguir projetar aqui, porque eu creio que esse versículo não foi pego, mas vamos abrir aqui o Tito no capítulo 1, versículos 1 e 2. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé, que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a verdade. Outras traduções, amor. Então, fé, amor, versículo 2, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes da fundação dos tempos eternos. Então tem que ter esses 3 pilares da igreja: essa questão da fé, da esperança e também a questão do amor. É base inicial. Falar em disciplina, falar em correção sem amor, irmãos, nós estamos falhando. Temos que amar. Outro dia um irmão, já ouvi isso, talvez seja o desânimo de alguns, que diz assim: não estou aberto para confessar, porque nós já fomos uma comunidade de amor e de perdão e de oração. Hoje não somos. Eu acho que tem uma certa razão nessa colocação, porque muitos irmãos abandonaram o primeiro amor. Eu não quero ouvir pecado pelo pecado para saber da vida dos outros. Eu dou graças a Deus que eu esqueço. Me conta, resolvi, esqueço. Louvado seja o Senhor. E olho para as pessoas de uma maneira pura, honesta, santa, do tipo assim: está curada, está resolvida. Então, irmãos, o propósito nosso, que é dentro da fé, da esperança e do amor, é que vivamos em comunhão. Esse é o propósito. Essa é a vontade de Deus, pureza de espírito. E
espírito e temos uma vida que é totalmente diferente. Tito 1,9, está aí, filho? Tito 1,9. Então, que está escrito assim: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto que não adianta estar a doutrina para contradizer as pessoas. Então é pelo reto ensino. Nós já lemos esse versículo, né? Uma vida diferente, porque nós somos nascidos de novo. Então, se o contexto de alguns é insistir na tradição dos velhos costumes, impor sobre os irmãos essas práticas erradas, né? Então nós não estamos dentro disso, nós queremos praticar o que Deus quer. O pecador deve ser confrontado. Você conhece alguma coisa na sua casa que fulano, aí você passa a viver dizendo, ela é fofoqueira mesmo, e a gente vive com a fofoqueira, vive o tempo todo, com a maledicente o tempo todo, com a pessoa que expõe o irmão o tempo todo, que desonra o irmão o tempo todo, que divide a igreja o tempo todo. Irmãos, nós temos que resgatar o princípio da santidade. Quando Paulo entregou, a gente não vai ler, mas em 1 Coríntios, os irmãos sabem que teve um pecado, capítulo 5, teve um pecado de incesto. E Paulo queria a santificação da igreja. E ele disse assim, no texto de 1 Coríntios 5, um pouquinho de fermento pode levedar toda a massa. As irmãs da cozinha sabem disso aí. Gosto muito de bolo. Um pouquinho de fermento estragado estraga o bolo. Irmãos, a gente sabe disso. O que Paulo fez com esse irmão? Entrega ele para Satanás. Pode ser que a entregar para Satanás é falta de amor. Não, tinha um propósito para que Deus ainda pudesse restaurar. E tem gente que não vem pelo amor, vem pela dor. Deixa o diabo pegar ele aí, que de repente ele se converte. Eu sei que tem um pouco de exagero nisso aqui, mas eu digo para os irmãos o seguinte: disciplina é temor do Senhor. Adverte os irmãos e gera temor em todos. A palavra de hoje tem que gerar temor em todos, porque o fato de seguir pecando ou continuar vivendo de uma forma que Deus não quer, irmãos, isso enfraquece você, enfraquece a igreja. Deus não quer. Lá em Atos 5, Ananias e Safira também, a palavra mostra que de fato eles mentiram contra quem? Contra o Espírito Santo. E a Bíblia diz que eles foram fulminados. Já pensou em fazer parte de um grupo assim? Você mente, o temor que gera, aí você pensa, não dá. Participar desse grupo é muito sério. Deveria ser sério, irmãos. Participarmos juntos de algo que gera temor, que infunde temor, que temos uma consciência limpa, que é séria diante de Deus, para termos saúde espiritual e uma vida dentro do processo da congregação que consagra os irmãos a Deus. Amém? Recebam, o propósito é esse. Entenderam o propósito? Irmãos, entenderam o alvo qual que é? É sermos santos como Ele é santo, perfeito como é perfeito o nosso Pai que está nos céus. Esse é o propósito. Você saiu da religião, você saiu do engano, você saiu da estrutura, do sistema, da regra, para viver Jesus. Amém, amados? A gente não tem um nome, mas vivemos um nome que está sobre dentro de todos nós, que está sobre todo nome, que é Jesus Cristo, e nós temos que ser como Ele é. Esse é o propósito do Senhor e é o alvo do Senhor. Segundo ponto, a gente introduziu bastante aqui, nós pretendemos ser mais rápido, mas o segundo ponto, ainda temos um tempinho bom aqui, é o suporte à estrutura. O alvo a gente entendeu, agora o suporte à estrutura. A igreja tem que dar amparo, e vamos ser muito importante. Nós temos que dar amparo.
nós sabemos o que é santo, nós temos que agir de tal maneira para amparar aquelas pessoas que não andam segundo a vontade de Deus. Nós já falamos da fé, da esperança e do amor. E a gente viu exatamente isso, que o que Deus quer é trabalhar essa questão da igreja, para que nós tenhamos pessoas formadas para manter as pessoas no convívio da igreja e para que sejam santas. Amém? Temos que viver uma vida de tal maneira que as pessoas, elas vão ficar impressionadas. E eu quero dizer aos irmãos, pastorearmos uns aos outros, porque está escrito, vós sois, segundo 1 Pedro 2,9, vós sois o quê? Raça eleita. Quem? A igreja, sacerdócio real, nação santa, povo de exclusividade, povo de propriedade exclusiva. Irmãos, tem gente na terra que é mais feliz do que essa, que tem uma tarefa mais importante do que essa. Só que isso tem que entrar na nossa cabeça, isso tem que cair no nosso coração, isso tem que iluminar o nosso espírito, porque para muitos que são sentados, ou muitos dos que nós vamos falar, isso é uma religião, mas não é uma religião. Eu saí da religião, e é isso que eu quero assim que me incomode a todo dia, porque eu saí da religião para servir ao Senhor num contexto de corpo. Por que eu busco pastores na cidade? Por que eu busco todos os que querem falar comigo? Louvei ao Senhor agora na cidade que eu estava, que alguém saiu de uma certa ilha e foi lá com as malinhas, com as coisas, e foi me dar um perfume de presente. E ela, naquela noite, não marcou, foi bastante inconveniente. Eu estava cheio de reunião. Quem está aí? É uma irmã que quer te conhecer, está com mala, quer te entregar um negócio. E ela subiu, e foi difícil para mim, eu estava coordenando muitas situações e reuniões, mas ela disse assim, eu vim aqui porque tem um profeta na cidade, uma simplesinha, foi me entregar um perfume da Natura, não quero fazer propaganda da Natura, né? Mas a gente já faz mesmo, tem uma que vem Natura, aquele homem, já ganhei, amém? Então, ela foi para entregar isso e dizer assim, sabe por que eu vim aqui? Porque você não vai lembrar de mim, mas você foi na minha cidade, buscou meu marido, você foi bênção para a minha vida, e hoje eu vim aqui, porque homens assim nós temos que honrar. E eu louvei ao Senhor, foi difícil, pedi ela para esperar as reuniões, mas eu creio que nós temos que ser homens e mulheres que vão marcar as pessoas, mesmo que os anos passem, e eles vão guardar uma boa lembrança da gente. A liderança tem que ser saudável, os homens de Deus têm que ser cheios de Deus, para pastorearmos com temor do Senhor. Quando a Bíblia fala em Lucas 21, 34, Lucas no capítulo 21, versículo 34, a Bíblia diz assim, e olhai por vós, ou em outras traduções, e cuidai de vós, e tente cuidar de vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem até de glutonaria, irmãos. Deus está falando por glutão, de embriaguez e dos cuidados dessa vida. Tem muita gente que tem os cuidados dessa vida, não dá para entrar nisso, né? E venha sobre vós de improviso aquele dia. É muito importante que a gente não está falando de organização, mas de organismo e de vida. E a gente entende, irmãos, que como igreja nós temos que ter, nosso corpo é sustentado por um esqueleto, não é isso? A carne daqui vai ter um esqueleto que sustenta o nosso corpo. E a gente sabe que a gente tem que ter esse mínimo de definição como igreja. Eu não estou falando nada que seja abusivo, nada que seja agressivo para com os irmãos, mas nós estamos falando da palavra.
Porque como corpo, e isso traduz a igreja, um corpo, uma família, uma só fé, é o reino que é um. Então, a igreja é local, sim, mas nós visualizamos a igreja universal. Estou falando de denominação, não. A igreja universal. Aí a Bíblia diz, irmãos, em Tito, no capítulo 1, no versículo 13, a respeito de algumas coisas que acontecem, Tito 1,13, a palavra vai dizer assim, não foi projetado ainda, que nós temos que repreender esses irmãos que não vivem aí segundo a vontade de Deus. É que os irmãos não têm internet aqui, aí alguns versículos têm que digitar. Então, a palavra é que fala que nós temos que repreender aqueles que não andam de acordo com a palavra de Deus. Isso está escrito para todos nós. Pode colocar o 3:10 para a gente também caminhar um pouco mais. Tito 3:10, quando a palavra fala sobre a questão de admoestar aos irmãos. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal é pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. É o que diz a palavra. Então, quando nós olhamos para esses versículos, parecem coisas assim, muito duras, mas está dizendo de gente que de repente frequenta a sua casa. Tem até um versículo que é direto sobre isso, creio que nós vamos falar talvez sobre ele, talvez não vai dar tempo, mas a igreja era vista muito na casa, e dizia para a gente nem receber esse pessoal para comer. Por quê? Para comer em casa, porque essas pessoas são pervertidas, e elas de fato ficam trazendo confusão na cabeça dos irmãos. Tem gente que abandona a congregação. Por que você acha muita gente por aí levantando a sua própria congregação? Gente avulso. Então, irmãos, a gente tem que entender e fazer uma reflexão a respeito do corpo, porque nós deveríamos ter liberdade. Eu tenho tido liberdade de procurar pastores na cidade. Era bom que nós não recebêssemos ninguém sem perguntar o pastor daquela pessoa. Nós já fizemos isso, eu fiz isso muitos anos. Eu fiz questão, não vou dizer os nomes aqui, e nem vou dizer o nome do pastor, mas eu procurei. Aí eu falei com ele assim: eu soube que você disse que lá entre nós tem bebedice. Sabe o que acontece, amado? Eu fui num casamento, que eu tinha uma situação aí, um casamento para ver, e tinha essas coisas de provar o buffet, e aí eu vi lá o pessoal que estava embriagado. Esse pessoal que você fez o casamento. Mas eu não iria te julgar a respeito dessas coisas. Eu estou aqui de primeiro, assim, faz tempo que eu queria estar com você, mas eu queria te dizer que é desleal você fazer esse comentário a respeito de nós. Irmãos, nós temos que ter liberdade uns com os outros. Eu queria te dizer também que eu vim aqui para perguntar sobre fulano de tal que estava até então congregando aqui. Qual que é a posição desse irmão? Eu quero ouvir de você. E ele abençoou aquele irmão para estar conosco. Então eu creio que nós devíamos ter liberdade, porque isso não pode ser uma situação conflitante. Nós não cremos na igreja na cidade, então eu tenho que lidar com pastores na cidade. Teve um pastor que me procurou, esse mesmo que o Kleber escutou, né, que disse assim: e aí eu estou em adultério e vou para o inferno? Eu disse: quem sou eu para te dizer? Eu não tenho essa sentença. Mas depois que a gente conversou bastante, ele me perguntou assim: o que queres que eu faça? Eu falei: agora eu vou te ajudar. Então, e aí eu passei a ajudá-lo, estou ajudando, e ajudando de tal maneira que ele me perguntou: você está fazendo papel de polícia também? Porque de fato a primeira mulher dele chamava Maria, tá? Não vou dar o nome todo, mas que tinha umas 50 e poucos, que ele não sabia dar o endereço nem telefone. Eu peguei tudo quanto é Maria, tal, com a ajuda dos acadêmicos aí,
E louvado seja o Senhor, que eu descobri a Maria. Está derrubadinha, mas eu liguei para ela. Era tão difícil chegar nela. Eu liguei, Maria, desculpe, aqui tá, e Deus me deu graça para introduzir. E a Maria está convertida. Ela falou assim: pois é, eu fiquei virgem depois que esse homem me deixou. E papai, foi tão linda, cantou cântico assim comigo, foi super legal, uma experiência super legal. Então, eu creio, irmãos, que a gente tem que ajudar. Você está com esse. Ele já me falou assim: não me chame de pastor, não sou pastor, estou mal, estou super mal. Eu falei, pedi um companheiro para ajudar, e eu falei assim: olha, eu não estou muito na cidade, mas tem um companheiro que vai poder me ajudar, eu vou te levar até o final, nós vamos ter que ter esse tempo agora, e a partir desse tempo, eu disse assim: seu problema não é segundo casamento que você fez, rapaz, você tem que se converter, seu coração tem que se converter. Você deixou muita situação de vergonha na cidade, e você tem que se arrepender totalmente. E o que a outra mulher falou comigo, que tem outra mulher na história, etc. Enfim, uma coisa longa para compartilhar, mas ele disse assim, ela disse assim para mim: eu quero te agradecer. Primeiro, o cara tinha me dito assim: não vai nessa mulher que ela não quer te ver nem pintado, porque ela acha que foi a igreja que falou desse negócio de casamento, então eu me separei dela. Eu pedi ao filho ajuda, o filho do meu pai é um caso perdido, já expulsei ele da congregação, filho pastor. Aí essas coisas todas que aconteceram, mas essa mulher, ela disse assim para mim: você é o primeiro, eu não sabia como é que ela iria me receber, e ela disse para mim assim: você é um homem, o único homem que em 13 anos me procurou. Eu falei: posso anotar tudo que você vai me dizer? Ela disse assim: não, pode gravar. Louvado seja o Senhor, que eu tive um tempo tremendo com aquela irmãzinha, junto com a nora, junto com a nora, né? Junto com a nora. Deus está operando, Deus está fazendo. Não sei o que vai acontecer no finalzinho, mas estou com um tempo marcado com ele essa semana e com um companheiro aqui que Deus vai trabalhar. Então, eu sei que tem muitas variantes nessas coisas todas, mas eu digo assim: a igreja, ela tem que ter um suporte, uma estrutura, para que nós possamos trabalhar com essas pessoas. Um comportamento que a gente possa, na verdade, acolher essas pessoas. A gente não pode trabalhar na independência, a gente não é dividido, a gente não faz acepção de pessoas, mas nós queremos que Deus trabalhe nas pessoas. Tito, no capítulo 1, versículo 5 até o versículo 9, Paulo está ensinando aos líderes princípios e valores, mostrando. Aqui eu vou ter algo muito importante para dizer para os irmãos, porque esse texto principalmente para dizer uma coisa: por essa causa eu te deixei em Creta para que pusesses em ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Aquele que foi irrepreensível, marido de uma só mulher. Esse marido de uma só mulher, tem gente que acha que um presbítero que tem 2 mulheres nunca pode ser presbítero. E não está errado também essa interpretação. Que tenha filhos fiéis que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, não iracundo, não dado ao vinho, nem espancador, nem corrupção de corpo, ganância, não, mas dado à hospitalidade, que está em vários textos, amigo e bem moderado, justo, santo, temperante, retendo, fiel à palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar, se a Deus já nos deu. Mas o que está escrito no ensino? Para que estabelecesses presbíteros de cidade em cidade. E nós vamos entender uma coisa: a igreja tem um presbitério. Isso quer dizer, é um colegiado. Quando algumas decisões forem tomadas, elas não estão sendo tomadas pelo vice, porque eu levo culpa o tempo todo, como se eu fosse sozinho. Mas, irmãos, eu não decido nada sozinho. E quando eu chego com alguma coisa que os irmãos não entendem, eu recuo.
Então, quando alguém disser que foi ouvinte, isso não é de Deus, irmãos. Deus estabeleceu um presbitério. Nós temos um grupo que nós chamamos Conselho de Anciãos. Somos 3. Presbítérios somos quase 20. Nós estabelecemos uma comissão de finanças, porque a comissão tem que decidir juntos. Então, eu não governo sozinho. Deus me levantou, mas não sou o presidente, não sou o sênior, nem tem nome aí nessa ata aí de diretoria, nesse sentido todo. De fato, eu preciso de freios, e os irmãos são os meus freios, porque eu me submeto a eles e eu sou pastoreado por eles. E tem coisas que ainda os irmãos sabem, a gente trata com Cristo, com Mitiano, e tem coisas que eu estou condenado aí pelo Brasil sobre isso, mas a gente busca outros irmãos no exterior, ou também na América Latina. Então, na realidade, a igreja, ela toma decisões não em cima de um homem. Eu recuo. Os irmãos sabem quantas vezes já recuei e fui pastoreado por eles. E é por isso que nós estamos juntos já há quase 40 anos. Então, quero dizer aos irmãos que também nós somos submissos uns aos outros, e que de fato a manifestação da vida de Deus em nós tem que traduzir a igreja como um todo e não um homem sozinho. Terceiro ponto que é o ambiente. O ambiente, irmãos, é um ambiente de graça. João, no capítulo 1, versículo 14: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Irmãos, o que nos protege do legalismo é graça sobre graça. Não é mandar, não é controlar, mas o ambiente é de graça e de verdade. Nós somos filhos espirituais, temos filhos espirituais, somos uma família. A gente não canta o tempo todo, somos família de Deus. Então, toda a disciplina aplicada, ela é disciplina aplicada à família, porque nós somos família. Nós não disciplinamos nossos filhos, né? Em casa não temos que ordenar nossas esposas. Segura só mais um pouquinho, irmãos, só mais um pouquinho, força aí. Essas ensinavam de manhã até meio-dia, até 3 horas da tarde, né? Amém? Mas a gente não vai chegar lá, não. Então nós somos família e nós temos que ter intimidade. E eu creio que Deus está nos falando sobre esses talentos importantes. Quem quer buscar mais de disciplina, está escrito muitas coisas em Hebreus, no capítulo 12. Não vamos tratar isso agora, mas a palavra diz que quem é filho obedece, o bastardo não. Então a prova disso é que somos filhos e que nós aceitamos a correção. E o ambiente, sigo falando, é de graça e de amor. A expressão da disciplina é amar. Eu acho que talvez nós podíamos ler só um versículo aqui de Hebreus, que o Espírito Santo de Deus está nos lembrando. Hebreus, no capítulo 12, a gente sabe que trata muito sobre essa questão da disciplina. E aí, eu sei, tem problema, pode deixar aí, sem problema. Hebreus, no capítulo 12, eu quero só citar aqui o versículo, quando a palavra diz que antes nós éramos, eu vou só citar, irmãos, depois os irmãos buscam ali, Hebreus, capítulo 12 todo, os irmãos podem ler, mas antes nós éramos corrigidos segundo a carne, mas agora a nossa disciplina é Deus que está nos tratando como filhos, porque nós somos participantes agora, aleluias, da igreja de Deus, o corpo de Cristo, e nós somos filhos e não somos bastardos. Então Paulo mostra essa disciplina ativa que deve acontecer debaixo da graça. Amém? Nós já lemos 1
1 João capítulo 1, versículos 5 a 7, né? Que fala que nós temos que viver na luz, como Ele na luz está, que nós temos comunhão uns com os outros. E a Bíblia ainda diz que a lei, ela foi dada por quem, irmãos? Moisés. E a graça e a verdade vieram por intermédio ou por meio de Jesus. Então, eu também lembro de Paulo, né, esse versículo podemos colocar, 1 Coríntios 3:10, a Bíblia diz que Paulo lançou o fundamento como prudente construtor. Segundo a graça de Deus, eu lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, mas cada um veja como edifica sobre ele. Segundo o que? A graça de Deus. Vamos lembrar, irmãos, que a gente tem que exercer a autoridade e corrigir situações, mas pela graça. Agora, Tito, voltando para Tito 3:7, a palavra vai dizer: justificados pela graça. Então é o que Deus quer. Então o ambiente que nós vivemos, ele é propício, ele é acolhedor, ele é tolerante, ele é de cuidado uns pelos outros, porque nós somos guiados pelo Espírito Santo. E eu disse que Zacarias 4:6 fala que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. Deus nunca perde o controle de nada. Eu não posso fazer o papel de Deus na vida das pessoas. Ei, chama o seu irmão aí, justiceiro. Irmão que é justiceiro, ele quer ser Deus na vida da pessoa. Há um só Deus, a palavra diz. Amém? Então meu papel é depender de Deus e deixar que Deus trabalhe. Então nós não temos que viver lei, exigências, e de fato nós estamos vivendo debaixo da graça sem abandonar os princípios de Deus. Penúltimo, sabedoria. Vamos falar da sabedoria. Estamos dentro do horário. Tito 3, versículos 9 e 10. Vamos ter sabedoria? Tito 3, 9 e 10. A palavra diz: mas não entrem em questões longas. Tem outra tradução aí, tem? Evite discussões insensatas, não é isso? Genealogias. Quer discutir essa questão da genealogia, do sexo dos anjos, e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando em si mesmo já condenado. Então, aqui também é muito importante para a gente entender essa questão da sabedoria. O que Deus está falando assim aqui? Evita o homem faccioso. Tem gente que só quer facção. Tem alguém que tem te procurado só para contenda? Irmãos, tem. Mas nós queremos, em nome de Jesus Cristo, evitar esse irmão. Porque tem irmão que tem aquela convicção: eu estou certo, é a minha razão. E às vezes a razão dele é contra 500, mas ele insiste na razão que ele tem. A Bíblia que está dizendo isso. Não dá atenção para ele, para que você não se confunda, para que não fique gerando animosidade dos irmãos. Nós temos que crescer em sabedoria. É sabedoria. Não entra na deles, é mais ou menos uma expressão nossa, porque eles são reprováveis. É o que está dizendo o versículo. Tenha discernimento, sabedoria, tenha sensatez. Tem gente que está gastando a vida insistindo nessas coisas, ao invés de pregar para o pecador. Irmãos, eu estou cansado de reuniões dentro de 4 paredes, tratando o pecado da gente, de muita gente. Nós temos que sair para a rua, levar essa gente para a rua, para que eles aprendessem e não ficar dentro de casa gastando horas nesse discipulado de divã, que fica as mesmas caras, igual o pessoal de venda de carro, é aquela jaca velha em casa o tempo todo. É claro que você cansa dele, ele cansa de você.
Não é isso? Ele cansa de você porque não tem renovo, não tem gente nova. E você está falando as mesmas coisas para a gente que não aprende de jeito nenhum. Ouve e não aprende. Está escrito em 2 Timóteo, no capítulo 3. Tem gente que ouve e não aprende. Então, irmãos, nós temos que de fato fugir dessas pessoas. E não precisa você prevalecer. Eu dei um conselho para o irmão agora. Irmão, os irmãos sabem o quanto eu amo e o quanto eu busco. Mas eu disse para esse irmão: rapaz, você está perdendo muito tempo com esse cara. Mas muito tempo mesmo. Se ele quer aprender nessas coisas de amar a esposa dele, pega ele, leva para o evangelismo para ele aprender. Mas ficar indo fazer visita. E me levou, falou: está chegando um profeta na cidade, eu vou levar. Eu sou grato a Deus por ter ido. E foi, louvado seja o Senhor. Mas tem coisas que a gente tem que discernir para ir em outro lugar. Então, tem muita gente que se divide dizendo assim: eu descobri Jesus. Irmãos, tenham sabedoria. Tudo que a gente descobre faz bem ao corpo. Descobrir coisas que não funcionam no corpo não coopera. Porque se o corpo é um, o outro é assombração, é outra coisa. Então, eu tenho que dar no corpo. Eu tenho uma descoberta, eu vou lutar com os irmãos para continuar ajudando os irmãos. E foi por isso que eu fui convidado para ser o cara do G12. Me deram todo o material. Eu não quero ser o cara do G12, eu quero ser o cara do Jesus. Amém? Eu quero ser esse cara daí. E tantos convites, vem para cá, muda para Londres, muda para os Estados Unidos, muda para outros lugares. Irmãos, eu tenho que aceitar a proposta. Meu passo está à venda. Eu tenho que fazer o que Deus quer. Amém? Eu não tenho que aceitar a proposta, porque eu não sou jogador de futebol. Eu, de fato, estou vivendo é para Jesus, quero segui-lo até o fim. Então, tem gente que diz assim: eu estou fazendo isso pelo zelo da obra. Que zelo que nada, irmãos, está dividindo a igreja. Zelo que é esse cara sozinho, insistindo em facção. Não tem jeito isso aí, não. A doutrina, eu vou falar umas coisas aqui importantíssimas. Olha, escreve aí. Isso é para você escrever. A doutrina não divide. O que divide é o orgulho. Entendido, irmãos? Doutrina não divide. Orgulho divide. E tem gente que é orgulhosa da sua opinião. E esse orgulho causa um estrago nessa questão de igreja, que já está, irmãos, várias vezes faccionada. A igreja passa por fracionada. A igreja passa por divisões e mais divisões. Chega! Amém? Tem que dizer chega. Na sua vida você tem que dizer chega. Eu não contribuo com isso. Eu não apoio quem contribui com isso. Estou com os irmãos há quase 40 anos, mesmo recebendo N convites e decepcionado com muitas coisas. Mas eu vou deixar os irmãos. Eu amo ao Senhor e amo os meus irmãos. Eu quero muita mudança, mas dentro do contexto do corpo, da igreja. Eu não quero estragar mais a igreja. Eu não quero ter indignação porque fulano, ciclano não vivem isso, aquilo. Eu não quero ter autojustiça, ou eu usei uma palavra, justiceiro. Irmãos, a obstinação de alguns divide os irmãos. Obstinação chama-se pecado. Pecado. Todas essas pessoas que são obstinadas estão pecando contra Deus. Deus não se agrada. Irmãos que provocam divisão, Deus não se agrada. Já falamos de adultério, de cobiça, de mentira, de pecado, é uma lista grande. Eu queria só lembrar uma coisa, falamos aqui no início. A doutrina é aqui, é a palavra, que é Jesus. Jesus não divide. Amém, irmãos? É tão tremendo a gente ver que de fato Jesus doutrina, mas não divide. O que ele quer?
a unidade do corpo de Cristo, sempre. É assim que Ele faz. Então tem que ser uma obra do Espírito Santo que a gente tem que entregar. Quantas vezes eu entreguei e cedi? Tem que ceder. Irmãos, tem irmãos diferentes entre nós. Tem Vitória, outras cidades, mas eu não tenho que uniformizar a todo mundo. Por isso a unidade precisa de uniforme. A igreja precisa da vida de Deus. Deus não me chamou para uniformizar a igreja. E eu digo aos irmãos assim: o orgulho doutrinário, estou falando de orgulho doutrinário, é passivo de disciplina, porque é pecado. Então, entendam isso: o orgulho doutrinário é pecado. O zelo da disciplina e da doutrina vai unir os irmãos, os fiéis. Então, a palavra diz que Paulo era zeloso pela doutrina, mas tem gente que tem muito orgulho do argumento. Irmãos, eu tive que mandar o irmão calar. Agora, há poucos dias, eu disse assim: a Bíblia diz que você tem que calar. Eu te repreendo. E falei, porque é tudo pelas descobertas dele. E descobertas que dividem a igreja, que divide o presidente daquela cidade, que divide os líderes dele. Então, com muito amor, eu disse: cala, estou te repreendendo severamente, à luz do que diz Tiago, ou Tito, à luz do que diz Tito, é severo, tem que ser severo. Então tem que ter autoridade à luz da palavra. Então, tem gente que tem orgulho da opinião, irmãos, e por isso morre do orgulho da opinião, pensando que carrega a verdade, jejua para poder usar a parede. Já falei com o irmão: por que você está jejuando? Só para pressionar Deus? Por Deus na parede? Paulo está nos ensinando, irmãos, como lidar com essas coisas. Não pode ser o zelo da minha razão, tem que ser o zelo calçado pela palavra, dentro da base da palavra de Deus. Então Jesus, ele doutrinava o tempo todo com paixão. Então Deus quer que tenhamos também paixão pela verdade. E a paixão, eu digo para os irmãos, não divide. Paixão no sentido aí sentimental é doença, mas paixão por Jesus não nos divide com ninguém, porque a gente descarta o orgulho pecaminoso que é pecado. Então nós não queremos ignorar o pecado, mas queremos ter sabedoria, que o ponto quarto aqui é sabedoria para tratar o pecador e tratar essas coisas entre nós, né? Título para a gente terminar esse ponto, 3, 9, 11, mostra à igreja essa questão da postura que é errada, mas não entra em questões loucas, genealógicas, contendas e nos debates, acerca dali, porque são coisas inúteis. Vamos ao homem herege, depois de uma e outra administração, sabendo que o tal é pervertido, peca, estando já em si mesmo condenado. Eu acho a palavra dura, muito firme, mas nós temos que ter humildade para transmitir essa doutrina que é forte de Deus, por mais que você esteja seguro da verdade. E o último ponto, irmãos, é o processo. Eu termino aqui colocando esse último ponto, antes das 13 horas, Mateus capítulo 18, versículos 15 até o versículo 17. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão, mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não escutar, diz a igreja, e também, se não escutar a igreja, considera-o como gentio e publicano. Irmãos, a gente tem que dar esse primeiro passo de procurar o irmão, vai você e ele só. Segundo passo, leva uma testemunha. Nós estamos falando da situação do pecado. Terceiro passo, leva a igreja. Quero só corrigir uma coisa, irmãos, que a gente cometeu uma falta durante alguns anos, que Deus está me lembrando. Aí, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 20, não está nessa lista aí,
mas diz que os presbíteros que pecarem, nós temos que o quê? Repreendê-los publicamente na presença dos demais. Irmãos, esse texto aí nós pegávamos o pecador como um todo e colocávamos na presença de todos. Então, é bom informar os irmãos, 1 Timóteo 5,20. Irmãos, está tratando dos presbíteros que pecaram. E aí, não precisa, não está ali, eu não coloquei na lista, não precisa não. É só para dizer aos irmãos, por que Deus ele é cuidadoso nesse sentido? O versículo anterior vai estar escrito que nós não aceitemos acusação contra o presbítero, a não ser por 2 ou 3 testemunhas, né? Pessoas, é isso? E também tem esse detalhe quanto aos que vivem na prática do pecado, tem também esse detalhe aí. Mas, irmãos, essa carta de Paulo é uma carta para Timóteo, uma carta ministerial, considerada assim. E na realidade, a situação do pecado, nós temos que tratar o pecado num fórum que seja competente, maduro. Então, num primeiro momento, essa situação, ela deve ser levada ao presbitério. Irmãos presbíteros que pecaram, então eles estão sendo corrigidos num grupo íntimo, num grupo de relacionamento, porque muitas coisas que você coloca, como aconteceu conosco no outro tempo, para todos publicamente, é uma exposição, irmãos, que a palavra ela não diz assim. Então nós estamos, ou nós corrigimos, né? Às vezes uma irmãzinha, uma situação de fornicação, aí nós chamamos lá os pais, chamamos pessoas, etc. Não precisa trazer aquela irmã na frente e dizer que aquela irmã solteira, ela fornicou e nós estamos expondo na presença de todos. Irmãos, graças a Deus, que Deus nos poupou, né? Hoje, com tanta situação de constrangimento e tudo, né? Nós íamos sofrer muitos processos. E a Deus é sábio, né? Que a gente tem que ter cuidado sobre onde expor as pessoas. E a igreja está na casa. Tem vários versículos que a igreja, o tempo todo, a igreja está na casa. Quantos? 2 ou 3 reunidos em meu nome, pode ser um grupo maior, ou as pessoas convidadas para aquela situação específica. Então, eu estou dizendo sobre Mateus 15, 18, 15 a 17. A paciência faz parte desse processo. Amar, de novo, repetindo, orando, levando a palavra, discernindo, chorando. É importante o sacerdócio de todos os santos. E creio que esse grupo pequeno é importante para o tratamento também mais detalhado. A gente tem que conhecer a extensão do pecado, as consequências do pecado. Agora, o perdão tem que ser dado mediante arrependimento. Nós devemos ter muito cuidado sobre com quem falar, em que circunstância falar, e a gente tratar em fóruns que são específicos e dar um remédio sem isenção. Irmãos, não tem proteção de ninguém, tem amor à palavra. Nosso compromisso é o tempo todo com a palavra. Então nós vimos aí em texto, em título, que os textos, eles mostram que a repreensão é dura, o remédio pode ser amargo, mas cura, no nome de Jesus Cristo. Então nós queremos a palavra que sara, tem que ser aplicada aos que persistem no pecado. Eu já tive que chamar jovem e dizer assim: fulano, você é uma raposa. E é mesmo, raposa. E a gente nem precisa dizer o que a raposa come. Irmãos, é complicado. Tem gente no nosso meio que nós temos que proteger esses nossos filhos de gente mal intencionada o tempo todo. Eu já esse irmão fortemente repreendi, porque não foi nem a primeira nem segunda vez, nem terceira que ele tinha garantido uma irmãzinha,
e essas coisas muito ruins que aconteceram. Então tem que haver arrependimento em todo o tempo, senão nós vamos considerar gentio e publicano. Eu termino dizendo o seguinte, irmãos, que todos estamos em obra, não é isso? A gente é um prédio em obra, e somos um prédio inacabado. E Deus vai trabalhar, está escrito em Filipenses, aí vamos projetar esse versículo de Filipenses, tendo por certo isso mesmo, que aquele que começou em vós boa obra, há de completá-la ou aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, eu sei que hoje talvez muitos de nós estamos em andamento com toda essa palavra, mas eu louvo a Deus e termino dizendo, o propósito de Deus é habitar numa casa. Eu quero ser a casa de Deus, eu quero ser o instrumento de Deus. Quando as pessoas me encontrarem, eu sou casa de oração, como diz a palavra, Mateus 21:13. Eu sou a vida de Deus, exalando o perfume de Cristo. Essa é a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar ao Senhor e agradecer a Deus por essa palavra. E peço a você, como Deus nos falou, quero pedir o Gilberto para vir orar. Eu quero pedir a você o seguinte, eu falei no início. Se Deus tem te convencido de algo específico, eu te peço assim, não saia desse encontro. Nós somos líderes, nós somos presbíteros, nós somos diáconos, nós somos irmãos em Cristo. E eu peço aos irmãos, vamos confessar o nosso pecado. Qualquer que seja ele, tenha atrapalhado a nossa comunhão com Deus. Não tenha vergonha, porque se você tiver coisas que você guarda e que são pecados ocultos, isso pode destruir. E a palavra diz em Hebreus e outros textos que todas as coisas elas estão patentes aos olhos de Deus. Que Deus nos ajude e que Deus tenha me Gilberto para orar pelos irmãos e que Deus nos ajude e que possamos, irmãos, abandonar todo tipo de pecado. É problema lá com a sua esposa, com seus filhos, é situação de mentira no trabalho, é falta de amor, é cobiça, é ciúme, são seus olhos. O que for, irmãos, nós precisamos pedir a Deus